O que aconteceu durante a infância e a juventude de Jesus? Se você procurar na Bíblia alguma coisa sobre isso, você não vai encontrar praticamente nada. Os evangelhos de Mateus e de Lucas falam brevemente sobre o seu nascimento, mas depois já avançam para sua fase adulta. O evangelho de Lucas até conta uma história em que Jesus é esquecido pelos pais em Jerusalém aos 12 anos de idade, mas é só isso. Ninguém fala sobre a sua relação com as outras crianças, sobre a sua educação, sobre o possível uso dos seus poderes na infância, nem nada parecido. Aliás, ninguém entre os autores dos livros que vieram a formar a Bíblia, mas outros autores disseram sim uma série de coisas sobre isso. Ainda na Antiguidade, vários livros circularam entre comunidades cristãs contendo exatamente esse tipo de conteúdo. E o mais antigo deles, e talvez o mais popular, foi o chamado Evangelho de Infância de Tomé. E não confundir aqui com o Evangelho de Tomé, simplesmente, que é outro texto, o texto que foi encontrado na biblioteca de Nag Hammadi, que a gente pode fazer depois um vídeo específico sobre ele. Mas o texto que eu estou falando aqui é o Evangelho de Infância de Tomé, também conhecido como Os Feitos de Infância de Nosso Senhor Jesus Cristo, que circulou em pelo menos 13 línguas na Antiguidade e na Idade Média, e há até uma possível referência a ele já num texto do 2º século depois de Cristo, que é um texto do bispo Irineu de Lyon. Então realmente é um livro muito antigo, e mais do que isso, é um livro extremamente curioso, porque a imagem do jovem Jesus que ele apresenta vai contra todas as expectativas, ou pelo menos vai contra as nossas expectativas modernas. Mas, sem mais delongas, então, o que diz esse texto, afinal? Então, o livro começa com as seguintes palavras: Eu, Tomé, o israelita, anuncio-vos a todos, irmãos dentre os gentios, para que conheçais a infância grandiosa de nosso Senhor Jesus Cristo e quantas coisas fez, tendo nascido na nossa região. Relato cujo princípio é assim. A partir daqui, uma série de momentos da infância de Jesus é apresentada, começando pelo que talvez seja o episódio mais famoso de todos, que aparece até no Alcorão e em filmes de Hollywood, que é quando Jesus dá vida a alguns pássaros de barro. Mas essa história é bem mais complexa e mais curiosa do que isso, do que Jesus simplesmente dando vida a algo sem vida. O contexto dela, na verdade, é o seguinte: quando Jesus tinha 5 anos, segundo o texto, ele estava brincando num riacho, separando as águas do riacho em diferentes poças e purificando essas águas milagrosamente, usando só o poder da palavra. E durante essa brincadeira, ele pegou também um punhado de barro e moldou 12 pardais. Só que em determinado momento, um homem viu Jesus fazendo essas coisas e, como era sábado, ele foi até José contar que o filho dele estava profanando o dia sagrado, o dia de guarda. José então foi até o riacho, imediatamente, e questionou o pequeno Jesus, dizendo o seguinte: por que fazes estas coisas em dia de sábado, coisas que não é permitido fazer? E Jesus, ouvindo isso, só bateu as mãos e disse para os pardais o seguinte: Ide. E eles então ganharam vida e voaram dali. E todos então se admiraram com aquilo e foram contar às autoridades locais o que tinha acontecido. Essa história, por mais estranha que pareça na superfície, remete a temas comuns que a gente também encontra nos evangelhos canônicos, só que aqui a gente encontra de forma mais alegórica. Lá nos evangelhos canônicos, Jesus também é confrontado por violar o sábado, por exemplo, e esses 12 pardais aos quais Jesus diz ide, provavelmente remetem ao envio dos 12 apóstolos. A gente vai ver que essas alegorias aparecem em todo o evangelho de infância de Tomé, mas por enquanto vamos continuar aqui a história dos pássaros de barro. Depois de enviar os pássaros para longe, o texto diz que o filho de um escriba, nessa mesma ocasião da brincadeira do riacho, pegou um galho e começou a desmanchar as poças que Jesus tinha feito. E Jesus, vendo isso, disse para o menino o seguinte: ó injusto, ímpio e tolo, que mal te fizeram as lagoas e as águas. Eis que agora tu como uma árvore murcharás e não levarás folhas, nem raiz, nem fruto. E imediatamente então o menino murchou completamente e os pais do menino, diante daquilo, foram até José reclamar do que tinha acontecido. Mas nesse meio tempo ainda outra coisa aconteceu, que é que o pequeno Jesus estava atravessando a aldeia e um menino passou correndo e acabou trombando nele. Por causa disso, Jesus ficou extremamente irritado e disse o seguinte: não continuarás o teu caminho. E o menino então caiu e morreu na hora. Os pais desse menino também foram até José e disseram para ele: tu com um menino assim não podes viver conosco na aldeia, pois ele está matando os nossos filhos. José então finalmente decide dar uma bronca mais assertiva em Jesus, mas Jesus, sabendo que aquela bronca vinha de acusações de outras pessoas, coisas que José não tinha visto, mas que tinham sido denunciadas para José, faz com que todos os seus acusadores da aldeia fiquem cegos. E José, obviamente, não gosta nada daquela atitude, dessa reação à bronca, e dá um puxão de orelha, literalmente, puxa a orelha de Jesus com força. E Jesus também fica profundamente irritado com isso e diz para José: que te baste procurar e não encontrar,
sem dúvida não procedeste sabiamente. Não sabes que sou teu? Não me entristeças. Quer dizer, Jesus reverte a bronca para cima de José, e seja lá qual foi exatamente o significado dessas palavras, o fato é que, segundo o texto, um professor que estava ali perto da cena se impressiona muito com o modo de Jesus falar com seu pai e se prontifica para dar início à educação formal de Jesus. O problema é que durante as aulas, Jesus é que acaba ensinando muito mais ao professor do que o professor ensina a Jesus. Por exemplo, o professor começa a ensinar as letras gregas para Jesus, mas Jesus o interrompe e começa a ensinar o significado secreto e mais profundo do formato das letras para o professor. E isso deixa o professor muito envergonhado, por não ter aquele conhecimento mais avançado, e ele acaba devolvendo o menino para José e dizendo o seguinte: não aguento a austeridade do olhar dele, nem entendo uma única vez a palavra dele. Este menino não é nascido deste mundo. Provavelmente ele nasceu antes da criação do mundo. E o professor ainda diz para José o seguinte: leva-o para tua casa, que ser grandioso ele é, ou Deus, ou anjo, ou o que deva eu dizer? Não sei. Depois disso, 2 outros professores ainda tentam educar Jesus. O primeiro deles também começa com as aulas pelas letras gregas e Jesus também o interrompe, falando sobre o significado por trás de cada uma das letras. Só que esse novo professor é menos paciente do que o primeiro, então ele dá logo um tapa na cabeça de Jesus e Jesus, claro, imediatamente amaldiçoa o professor e faz ele cair duro no chão. Finalmente, um terceiro professor, mesmo sabendo das histórias anteriores, ou seja, muito corajoso, pede para ter a oportunidade de ensinar Jesus, e ele também acaba sendo educado pelo menino. Só que em vez de perder a paciência, ele reconhece a superioridade de Jesus. E por causa da humildade desse professor, Jesus decide ressuscitar o outro professor que ele tinha amaldiçoado. Bom, e além dessas aventuras escolares, o Evangelho de Infância de Tomé também conta várias outras histórias que se passam em vários outros contextos. Só que como são muitas, eu vou resumir aqui só mais algumas que eu considero as mais interessantes. Numa delas, por exemplo, Jesus sai com seu irmão Tiago para pegar a lenha, só que uma víbora morde a mão de Tiago e o Tiago começa a perder as forças. Então Jesus sopra rapidamente a mordida ali na mão de Tiago e isso faz com que a víbora exploda e que o seu irmão se recupere. Em outra história muito interessante também, é dito que Jesus estava brincando em cima de um telhado com outros meninos e um deles acaba caindo e morrendo, acidentalmente. Os outros meninos correm assustados por causa disso, só que Jesus fica lá na cena. Então, quando os pais do menino morto aparecem, eles logo acusam Jesus de ter atirado o filho deles de cima do telhado. Era o que parecia à primeira vista ali pela cena que eles estavam vendo. Só que Jesus, claro que não tinha feito isso, nega a acusação, só que os pais insistem em culpar e insultar Jesus. Então Jesus salta do telhado, vai até o corpo do menino morto e grita: Zenão, que era o nome do menino, levanta-te e diz-me, fui eu que te atirei do telhado? E o menino, o tal do Zenão, levanta e responde, não, senhor, não me atiraste, mas levantaste-me. E os pais do menino então ficam absolutamente espantados com aquilo e agradecem a Deus por aquele milagre. Em várias outras histórias, o jovem Jesus faz coisas espetaculares, assim como ressuscitar crianças e adultos, mas há também histórias em que Jesus faz coisas que são impressionantes, mas não são exatamente milagrosas. Por exemplo, em uma delas, certo dia José estava construindo uma cama para um homem rico, esse era o ofício de José, um carpinteiro, só que ele acaba fazendo uma peça curta demais para a cama e aquilo ameaça ele ter que jogar todo o seu projeto no lixo. Só que Jesus encontra uma solução técnica, engenhosa ali para acertar o problema, quase que um feito de engenharia, e resolve ali, salva o dia de trabalho do seu pai. Então, assim, em geral, essas histórias do Evangelho de Infância de Tomé afirmam não só o poder mágico, por assim dizer, de Jesus, capaz de dar vida a aves de barro ou ressuscitar os mortos, mas também a sua inteligência e o seu conhecimento de coisas humanas e divinas. E tem uma última história também que vale a pena citar, que é a história que encerra esse livro, que é outra história muito famosa. Só que essa última história, ela não é famosa exatamente por causa desse evangelho apócrifo, mas sim por causa de um evangelho canônico, que é o Evangelho de Lucas. Essa é a história que eu mencionei lá no início, de quando Maria e José vão com Jesus para Jerusalém, isso quando ele tinha 12 anos de idade, e na volta eles acabam deixando o menino para trás. Aí, quando eles finalmente
percebem que Jesus não estava na comitiva, eles voltam e encontram o menino sentado com vários mestres discutindo sobre a lei e os profetas e impressionando todo mundo com o seu conhecimento sobre as escrituras. Essa história, como eu disse, está no Evangelho de Lucas e é uma das pouquíssimas passagens que a gente encontra nos evangelhos canônicos sobre a infância de Jesus. De certa forma, inclusive, como a gente já viu no vídeo sobre o Evangelho de Tiago, esse silêncio sobre o que aconteceu nos anos iniciais de Jesus foi provavelmente um estímulo decisivo para impulsionar a produção desses evangelhos posteriores que se dedicaram a falar especificamente, então, sobre a origem e a infância de Jesus. Bom, e antes de concluir, vale a pena a gente considerar também uma questão que inevitavelmente aparece ao longo da leitura desse livro, que é a seguinte: como que pode o personagem máximo do cristianismo, o próprio Cristo, ser representado como uma criança aparentemente tão mal criada, que por qualquer coisinha mata os amigos e os professores e não aceita sequer um puxão de orelha do próprio pai? Como que um texto desse tipo poderia ter sido útil para estimular a adoração a Jesus, para fortalecer a sua identificação como Messias, como Filho de Deus, como Salvador da humanidade ou qualquer coisa do tipo? Então, apesar do jovem Jesus do Evangelho de Infância de Tomé realmente não ser exatamente o mais humilde nem o mais acolhedor, ele certamente é muito poderoso. É ele quem tira a vida das pessoas e é ele quem restaura. Ele purifica o que é impuro só com o poder da palavra, ele sabe todas as coisas, sejam humanas ou divinas. Então, assim, ele tem realmente muitas características de um Deus. E mesmo algumas coisas mais assustadoras, como ele matar um menino só porque tomou a trombada acidental, também podem ser consideradas perfeitamente divinas se a gente considerar o imaginário sobre Deus que existia naquele contexto. Talvez você conheça, por exemplo, a história de Uzá e da Arca de Aliança no Antigo Testamento. Nessa história, a Arca da Aliança, que era onde Deus ficava entronizado, segundo o texto, estava sendo transportada em uma carroça. E em determinado momento, os bois que estão levando essa carroça acabam tropeçando e a carroça dá um solavanco. Nisso, um homem chamado Uzá, que estava acompanhando o transporte da arca, estica imediatamente o braço e segura a arca para ela não cair. E por causa disso, imediatamente, a ira de Deus se acende contra Uzá, como diz o texto, e Uzá é fulminado ali mesmo e cai morto do lado da arca. Essa história sobre essa santidade intocável de Deus e várias outras parecidas da Bíblia hebraica podem ter inspirado essa imagem intocável e aterrorizante do jovem Jesus do Evangelho de Infância de Tomé. Como disse o famoso Maquiavel, o chefe temido consegue melhor obediência do que o que é amado. Então talvez o Evangelho de Infância de Tomé tenha buscado promover a piedade cristã mais nessa linha, né? Não tanto pela imagem do Cordeiro de Deus, mas pela do Leão de Judá. Não tanto pela do amor de Cristo, mas pela do temor do Senhor. A mensagem é mais ou menos o seguinte, né? Pense duas vezes antes de querer saber mais do que Jesus, como os professores da história. Pense duas vezes antes de acusá-lo de qualquer coisa, como os que acabaram ficando cegos na história. E pense duas vezes antes de se meter no seu caminho, como fez o menino lá que estava correndo e depois acabou caindo morto. Mas enfim, então esse é o Evangelho de Infância de Tomé. Como eu disse lá na introdução, esse é um livro que foi amplamente lido desde os primórdios da história do cristianismo, existe ainda hoje na forma de dezenas de manuscritos em várias línguas e pode ser lido agora em português também, graças à excelente tradução do professor Frederico Lourenço, da Universidade de Coimbra. Eu vou deixar o link de compra, inclusive, desse livro na descrição do vídeo, para quem quiser ler diretamente esse texto e os outros evangelhos apócrifos que tem lá. E vou deixar aqui também como vídeo sugerido para assistir depois desse, o vídeo sobre o Evangelho de Tiago, no qual eu falo um pouco mais sobre o contexto histórico desses evangelhos externos à Bíblia. Mas, por enquanto é isso. As referências consultadas, como sempre, estão aí na descrição do vídeo. Muito obrigado por assistir e não esqueça de deixar também as suas próprias interpretações aí dessas histórias do texto nos comentários. Até o próximo vídeo. Falou!